Originalmente, a mensagem do Pai João de Aruanda foi entregue ao canalizador Gabriel, raio lunar, através da psicofonia no dialeto dos antigos escravos, e nem tudo foi transcrito de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, para o emprego de ajustes gramaticais facilitadores de compreensão, que não ficou prejudicada nesse caso. Transcrição da mensagem. O teu comportamento positivo aflora o teu discernimento. Pai João de Aruanda, 5 de agosto de 2016, por Gabriel Raio Lunar. Na incorporação narrada a seguir, que aconteceu com Gabriel Raio Lunar, houve um fenômeno mediúnico diferente e inusitado, que é digno de ser compartilhado para servir a orientação a muitas pessoas. Um grupo de Sementes das Estrelas estava conversando com Gabriel sobre assuntos espiritualistas e buscando entre si melhor compreensão sobre o discernimento. Enquanto conversavam, as pessoas do grupo estavam tendo uma aula prática sobre o tema, e só depois se deram conta disso, como verão na presente narrativa. O debate sobre discernimento ocorria normalmente e o Gabriel participava, respondendo perguntas e, como bom conhecedor do assunto, fazia esclarecimentos com bastante propriedade. O grupo queria entender como as pessoas conseguem discernir que tipo de energia é aquela que chega no médium, pois sempre o conseguem. O grupo se perguntava em quais situações um ser das trevas se apresenta como sendo da luz e como é que ele consegue disfarçar-se para enganar pessoas. O grupo falava que no astral inferior, o ectoplasma é como dinheiro, é moeda de troca que vale ouro. Lá, quem tem ectoplasma tem uma moeda valiosa. Ectoplasma é, então, uma energia que a pessoa doa, mas antes a qualifica, já que esta não tem qualificação própria, por ser neutra. Cada pessoa é que qualifica positiva ou negativamente seu ectoplasma. Se você caminha de forma amorosa, essa energia é usada pelos mentores de luz. Se você não caminha desta forma, essa energia é usada por irmãos de baixa vibração. Ou seja, de um jeito ou de outro, a pessoa toma partido. O grupo comentava que, no mundo astral inferior, existe até mercado negro de ectoplasma, qualificado negativamente. Esse tipo de qualificação ocorre quando a pessoa reclama da vida, usa maledicências, julga, critica ou pratica outras ações fora do alinhamento com as energias crísticas. Os chefões negativos do astral inferior se interessam, e muito, por essas energias, pois se alimentam delas. Esses chefões têm muitas almas que lhe prestam serviços e que estão aprisionadas em seu poder. Estas recolhem baldes e baldes dessa energia ectoplasma, produzida e qualificada de forma negativa, entregam aos seus chefes, que as despejam sobre si e se fortalecem com ela. Além de se fortalecerem, também a usam da forma que lhes forem conveniente. De forma metafórica, é assim que ocorre. Nessa altura, o debate, eis que um preto velho de luz se apresenta no aparelho Gabriel, fazendo-o mudar o tom de voz. A partir desse ponto, o debate continuou, mas agora na entonação, voz e dialeto do Pai João de Aruanda, que revelou ao grupo que já estava no Gabriel há algum tempo. Pai João esteve participando da conversa, mas na voz do próprio Gabriel, tanto que ninguém desconfiou que era uma incorporação. Pai João disse que estava feliz porque o grupo acreditava que era o Gabriel falando e manteve o respeito. Ele disse: que bom que vocês estiveram em respeito e atenção mesmo eu não usando a minha voz habitual. É possível que tenha faltado ao grupo o discernimento para sentir em que momento aconteceu a troca de energia de Gabriel para Pai João. Todavia, o respeito foi o mesmo para com as duas energias presentes. E o debate prosseguiu, mas agora com a entonação da voz física de Pai João, que explicou que os produtores desse tipo de ectoplasma e seu comportamento destrutivo acaba por lhe dar liberdade a essas almas que estão em baixa vibração para se passarem por Deus,
pois estão na mesma sintonia vibracional delas. Então, em certo momento, tais pessoas, sofrendo por terem atraído tantas dificuldades para si, fazem uma oração, um pedido de ajuda para que estas dificuldades sejam removidas de suas vidas. A resposta vem e aparecem os anjos, os seres das trevas disfarçados de luz, em socorro da desesperada alma. O que acontece muitas vezes é uma negociação, uma troca entre a pessoa e esse anjo, entre aspas. A pessoa pede: Senhor, você pode me ajudar? Eu te dou isso e aquilo e você me ajuda na minha vida. Uma espécie de barganha. A pessoa passa a vida reclamando, julgando, criticando, insatisfeito com a vida e etc. E apela ao anjo para que resolva os seus problemas adquiridos pelo seu próprio comportamento, em uso do seu livre-arbítrio. E assim vai levando a vida até seu desencarne. E após o desencarne, o que acontece? A pessoa atravessa o véu, encontra-se com a animalidade dela e pergunta: mas você não era o anjo que me ajudava? O anjo dá uma sonorada risada e diz: nós assinamos um contrato. E coloca uma bola de ferro em seu pé e o leva para ser seu escravo. Esses seres disfarçados de luz costumam vir para responder às orações que partem do ego dessas almas desesperadas que também estão sintonizadas numa baixa vibração. É quando se aproveitam para aprisioná-las pelo interesse que têm em sua capacidade de produzir o ectoplasma negativo, que lhe alimenta e alimenta a todos o seu reino. Podemos dizer que, nesse caso, a pessoa será enganada, não pelo escuro, mas por si própria, pois foi ela mesma quem produziu a energia que a aprisiona. Os espíritos enganadores fazem isso com o ectoplasma que é produzido pela própria pessoa. Sim, pois a pessoa, movida pela baixa vibração que emite, não consegue discernir as energias que estão com ela. Porém, se ela não produzir esse tipo de energia, não ocorrerá risco nenhum. Como disse Jesus, orai e vigiai. Orai e vigiai seu próprio comportamento, discernindo, a princípio, suas próprias ações. Primeiro, ela precisa discernir em si mesma para depois optar, em nome de seu livre-arbítrio, com quem ela quer trabalhar e a quem ela vai servir, a luz ou as trevas. Assim, ela estará capacitada para discernir as energias que se lhes apresentam em seu ambiente. Aí é que entra a importância do discernimento. Nesse ponto do debate, Pai João desincorporou com as formalidades costumeiras de despedida, mais uma ressalva: ele não foi embora. Ele ficou ao lado da Gabriel, cochichando em seu ouvido as informações que ainda tinha para entregar. Gabriel as ouvia e as repetia em voz alta para o grupo. E o debate continuou. Como se aflora o discernimento? E Pai João explicou: é muito simples, meus filhos. É como a gente está constantemente orientando vocês. É tudo o comportamento. Prestem atenção nessa frase. O teu comportamento positivo aflora o teu discernimento. Quanto mais amorosamente você caminhar, mais fácil você vai perceber as coisas. Quanto mais amor você tiver, logicamente, menos as pessoas vão conseguir te enganar. Você vai vê-las despidas completamente. Não vai ter máscaras nenhuma que possa impedi-lo de ver alguém como ele é. Então, filhos, amem e se comportem. E aí, vocês não precisam mais ter medo de nada, nem de ninguém. Vocês não precisam ter medo do mundo. Vocês não precisam ter medo de amar, porque hoje a maioria das pessoas da humanidade terrestre tem medo de amar, porque elas acham que quando se abrirem, elas serão maltratadas, serão humilhadas, serão enganadas. Mas se elas tiverem comportamento, se elas evitarem reclamar, se elas forem gratas, meus filhos, quantas vezes vocês já ouviram isso? Se elas forem gratas, amorosas, pacientes, elas terão tudo o que precisam. O amor que elas tanto desejam, a abundância que elas tanto almejam e a segurança para caminhar em meio às trevas. E que se esse mundo de seres humanos imersos
em seus pensamentos de dor, de desespero, de medo de amar, creiam, vocês não vão ter medo de andar no meio das trevas, literalmente, porque vocês conhecerão as trevas e o que elas são. Está claro, filhos? Lembrem-se da frase, se puderem, usem essa frase destacada. O seu comportamento positivo aflora o seu discernimento. Então, por que ter medo, filhos? Se vocês conhecem as trevas, não tem por que temê-las. As pessoas temem as trevas porque não as conhecem. E como é que se conhece as trevas? Já está respondido. Um ponto importante a relembrar, essa mesma energia, o ectoplasma, é levado para Jesus e ao reino da luz. Se a pessoa que produziu estiver em alinhamento com as energias crísticas, nesse caso, é usado para o bem da humanidade, para o bem geral, sendo distribuído pelos seres de luz nos lugares mais emergentes e para as pessoas que estejam mais necessitadas. Assim, o doador desse ectoplasma marca pontos e recebe bônus do céu, que se reverterá em benefícios, bênçãos para ele. Ou a própria pessoa fica com um pouco daquele ectoplasma guardando num potinho, que será usado a seu próprio favor, nas suas necessidades. Para encerrar, a energia do Pai João desceu no Gabriel no momento em que ele recebeu o presente texto redigido e pronto para o post e pediu para dar um último esclarecimento para os espertinhos. Ele disse isso, rindo. Que fique claro aqui, isso é uma lei universal de dar e receber. Aqueles que fazem o bem, esperando algo em troca, esses pontinhos, naturalmente, estão ainda sustentando a velha energia. Gabriel, quando o Pai Velho diz marca pontos e bônus, ele está apenas simplificando para melhor entendimento. Ele quis dizer apenas que colhemos o que plantamos, simplesmente assim. Assim finalizou-se essa esclarecedora e edificante conversa. O grupo coube sentir que o lado das explicações teóricas do Pai João ocorreu a parte prática da lição. Nesta, o grupo teria que usar seu discernimento para perceber em que momento ocorreu a vinda do Pai João no Gabriel e quando foi sua partida para os reinos de Aruanda, independente das mudanças de entonação de voz. Muito interessante. Salve Pai João de Aruanda. Gratidão. Gabriel Raio Lunar. Muito grato, meu velho querido, por tanta sabedoria e amor. E assim seja.